Falo ainda sobre o Palmeiras arrecadando o dobro, agora do que na era Leila Pereira em relação a patrocínios. Para completar, Oscar Romero à disposição do mercado, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Endrick, o atacante ex-Palmeiras, vestirá a camisa 9 do Real Madrid. Nessa temporada chegaram a especular que ele poderia deixar o Real Madrid. Contei para vocês que ele permaneceria no clube e nessa sexta-feira o Real confirmou a presença do Endrick com a camisa 9 na temporada que está prestes a começar. Já o Shakhtar Donetsk faz jogo duro para vender Kevin, ex-atacante do Palmeiras. Somente a partir de 40 milhões de euros é que o Shakhtar aceita conversar. A melhor proposta até agora foi do Fulham, da Inglaterra, 30 milhões de euros mais bônus. Hora de falar sobre Oscar Romero, irmão gêmeo do paraguaio Ángel Romero, que pertence ao Corinthians. Pois bem, o meio-atacante do Internacional procura clubes no exterior. Ele não pode mais jogar no Campeonato Brasileiro porque já estourou o limite de 8 partidas e está fora dos planos do técnico Roger Machado. Praticamente recuperado de lesão, mas fora dos planos ele precisa encontrar alternativas. Paraguai e Argentina são mercados mais reais para a realidade do jogador que com a camisa do Internacional não tem conseguido vingar. Não joga desde o dia 25 de maio, no pós-Copa, só uma única aparição. É bem verdade que nesse momento ele está machucado. E você, o que pensa sobre o futebol do Oscar Romero? Só uma curiosidade, o Oscar sempre foi tratado como muito mais craque do que o irmão Romero, mas no futebol brasileiro foi o corintiano quem conseguiu se destacar com muito mais condição e com bastante diferença e distância em relação a seu irmão que atua como meio atacante. Hora de falar sobre o Palmeiras. Você sabia que o Verdão pós-Crefisa fatura muito mais do que na época em que tinha as empresas da Presidente como patrocinadora? Vivia cantando essa bola para vocês no ano passado, agora dá para trazer com números. Enquanto tinha Crefisa e Fã ocupando todo o uniforme do Palmeiras, o clube faturava 81 milhões de reais por ano. Pois bem, nesse momento, livre de Crefisa e Fã, o Palmeiras já assegurou 148 milhões de reais fixos por temporada. A gente está falando de quase o dobro na comparação com o acordo antigo. Tudo por causa de valores bem mais altos pagos, com um detalhe importante. O Palmeiras atingiu 148 milhões de reais com algumas propriedades ainda livres no uniforme, ou seja, um uniforme mais limpo, com menos parceiros e garantindo bem mais dinheiro do que na era Crefisa e Fã. O Palmeiras tem 100 milhões de reais fixos da Sporting Bet, 25 milhões de reais fixos da Victor, mais 11 milhões da Sil, 8 milhões da Uniaselv e mais 4 milhões de reais da D'Italia Panelas. Com valores variáveis, essa grana, esses 148 milhões de reais, podem se tornar ainda maiores. Isso porque a Sporting Bet promete até 73 milhões de reais, a 5 milhões de reais de bônus no contrato com a Victor e 2 milhões de reais de bônus no contrato com a D'Italia. Cansei de dizer para vocês que o acordo da Leila, do Palmeiras com o Crefisa e Fã era muito bom apenas para as empresas da Leila, porque o Palmeiras já tinha no ano passado propostas enormes por conta do patrocínio Master, mas a Leila Pereira esqueceu a condição de presidente do Palmeiras e advogou em causa da presidente da Crefisa e da Fã, mantendo os contratos mesmo com valores muito menores. Só para completar, contar que Estevão estreou com a camisa do Chelsea nessa sexta-feira e marcou o gol de abertura do placar no amistoso entre Chelsea e Bayer Leverkusen. Ele foi titular e teve boa participação como ponta e depois jogando centralizado. Caramba! O Vessone me procurou aqui no WhatsApp para reproduzir uma matéria do GE que informa que, pós-eliminação, nem 7 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para Palmeiras e Ceará. A carga de ingressos vendidos até aqui é de apenas 6.600 entradas. O Palmeiras tem sido muito efetivo nas vendas de ingressos para o seu torcedor dentro de casa, mas ao que parece, a partida contra o Ceará terá bem pouca gente. Obviamente, reflexo de toda a situação. O Palmeiras
não vence títulos desde o Campeonato Paulista do ano passado. E o Paulistão do ano passado foi o único título conquistado pelo Palmeiras em uma temporada e meia, né? Muito pouco para o Palmeiras, que se habituou a ser super campeão. Ele está falando que o Palmeiras está desesperado, tanto que falaram de milhões e milhões e agora passa um pequeno problema e já estão desesperados. Deixa eu aproveitar essa mensagem do Gabriel para falar um pouquinho sobre a questão da camisa, do uniforme do Palmeiras. Essa informação é legal de contextualizar. Muita gente vivia dizendo que o Palmeiras sem Crefisa e fã iria à falência, teria enormes dificuldades, e essa era uma coisa que a gente já sabia que não era realidade, né? Pelo contrário, a saída da Crefisa e da fã permitiram ao Palmeiras ganhar muito mais dinheiro. O Palmeiras do ano passado faturou com todas as publicidades no uniforme, camisa, calção e meião, 81 milhões de reais fixos, tá? Era isso que a Leila pagava por Crefisa e fã. E eu cansei de dizer para vocês, em vídeos no ano passado, que o melhor ao Palmeiras era se desfazer do contrato, especialmente no peito, rescindir o contrato com a Crefisa, até porque existiam várias propostas de casas de apostas esportivas, dispostas a pagar 100, 110, 120 milhões de reais. O que a Leila fez? A Leila, presidente do Palmeiras, preferiu dar voz à Leila, presidente da Crefisa e da fã, e manteve o contrato de 81 milhões de reais até dezembro. Agora, em 2025, com muito menos espaços ocupados no uniforme, até porque o Palmeiras ainda não vendeu todas as propriedades, o Verdão já alcançou 148 milhões de reais com patrocínios. Então ele salta de 81 para 148 milhões de reais. Quase o dobro na comparação ao contrato anterior. Com um detalhe importante, com bonificações, o Palmeiras pode faturar ainda mais dinheiro. Somente no acordo com a Sporting Bet, são 73 milhões de reais de valores em bônus. Tem mais 5 milhões de reais em bônus da Victor e outros 2 milhões de reais da D'Italia. Os parceiros da camisa do Palmeiras hoje, a Sporting Bet paga 100 milhões de reais, a Victor paga 25, a Sil paga 11 milhões de reais, a Uniaselv garante 8 milhões de reais e a D'Italia Panelas paga 4 milhões de reais, todas essas cifras que eu passei, valores por temporada, tá bom? Então, com a comparação, acho que dá para entender um pouquinho de como é que anda essa história. Ó, o Anderson Carvalho, Nicola, para você, quem é o favorito para ganhar a Libertadores? Flamengo e Palmeiras. E agora estão falando que sem o Abel o Palmeiras vai acabar. Não vai, né, Heitor? Eu só acho que vai ser difícil a reposição do Abel. E assim, o Abel tem errado bastante. O Abel passa do ponto, é expulso com frequência, é grosseiro, mas ele é muito bom técnico. É, para mim, de longe, o melhor técnico da história do Palmeiras. Essa reposição, se confirmada a saída do Abel, o contrato se encerra em dezembro, vai ser das mais difíceis, tá? E aí, só queria fazer uma breve comparação. O Corinthians eliminou o Palmeiras 2 vezes nessa temporada. Na final do Campeonato Paulista, o Corinthians campeão e o Palmeiras vice. Agora, nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians conseguiu passar pelo Palmeiras. Nos 4 jogos eliminatórios, o Palmeiras não fez nenhum gol no Corinthians, tá? Mas o pior vem agora. Tudo isso acontece numa temporada em que o Corinthians havia contratado só um jogador, Angeleri, a custo zero. Ele rescindiu o contrato com o Getafe para fechar com o Corinthians, enquanto o Palmeiras havia gastado mais de 500 milhões de reais. Não vou incluir o Kelvin nessa conta, até porque o Kelvin ainda nem ficou à disposição. Mas com os outros 8 reforços contratados, o Palmeiras havia investido algo na casa dos 520 milhões de reais. Isso sem falar na folha salarial do Palmeiras, que é maior na comparação com a folha do Corinthians. Então o Palmeiras, que gastou 520 milhões contra um Corinthians que não gastou nada com contratação de reforços, 8 reforços para um lado, 1 para o outro, e quem passou nos 2 confrontos eliminatórios foi o Corinthians, tá bom? Família boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras neste sábado, dia 9 de agosto, para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil, o Palmeiras, o maior clube do mundo. Já sabe o que fazer, né? Deixa like, se inscreva no canal, ativa aí também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações. Ficaremos por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!